E a gente vai continuar aqui falando da série que a gente está falando sobre a carta de Paulo a Timóteo. E eu, falando ainda do Pedrinho, queria que vocês orassem pela vida dele, gente, porque é impressionante como que um ser tão pequenininho ali, 1 mês e meio, você já vê o coração pecadorzinho que ele tem, né? Ele tem um gene forte, não sei quem ele puxou, provavelmente a mãe, né? Mas, cara, é impressionante, ele está mamando, se eu falo mais alto ele reclama, né? Teve uma experiência que a gente teve essa semana, a Mari foi beber água, enquanto estava dando de mamar, pingou uma gota na cabeça dele, ele começou a chorar. Tipo assim, você estragou o meu momento, né? Você atrapalhou, então eu queria que vocês orassem pela vida dele, pelo coração dele. E um outro é orar por mim também, para Deus sustentar, me dar paciência. E outra coisa que eu queria pedir oração é pela vida dele, que é uma preocupação constante, né? Que é uma influência que pode vir da escola, pode vir da família, eu não sei. Mas é para ele não virar corintiano, gente. Queria que vocês pedissem oração. Estou brincando, mas orem por ele, tá, gente? Hoje a gente continua essa série falando de 2 Timóteo, né? Tirando as brincadeiras à parte. E tem uma expressão que eu queria que você completasse lá para mim, provavelmente você já ouviu ela, a gente ouve o tempo todo, tem a ver com a nossa cultura, que tempo é dinheiro. Você provavelmente já ouviu falar nisso, né? Aí tem até um pessoal, pô, se tempo é dinheiro, o cara que não faz nada é rico, né? Então essa expressão ela é correta até certo ponto, né? Tempo é dinheiro. O que quer dizer? Quer dizer que quanto mais tempo eu faço algo, trabalho, eu recebo o retorno daquilo. Só que nos princípios bíblicos, nos princípios do reino, nos princípios que eu creio, e que eu creio que você crê também, o dinheiro ele não tem valor nenhum. E aí nós vemos a partir da perspectiva bíblica de vida que tempo na verdade é igual a salvação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto menos tempo uma pessoa tem, menos oportunidades na vida ela tem para ouvir sobre Jesus. Imagina uma pessoa que não é cristã, que não crê no Senhor Jesus ou não entregou a sua vida para Ele, e eu creio que todo mundo está entendendo o que eu quero dizer. Quanto mais tempo ela caminha em direção ao último dia da vida dela, que ela não sabe quanto é, menos oportunidades ela tem de ouvir sobre Cristo. Então, quando a gente olha a partir da perspectiva bíblica, tempo é igual a salvação. Quando menos tempo a pessoa tem, menos tempo ela tem oportunidades de ouvir sobre quem Jesus foi. E tem uma expressão que você também já ouviu, provavelmente você já ouviu, que fala assim: pregue o evangelho e se necessário, use palavras. Se necessário, fale. Se necessário, pregue. Eu também entendo essa expressão, porque o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a sua vida, ela tem que refletir quem Cristo é. E quando as pessoas olharem para você, elas vão ver como deve se viver. E dessa forma, indiretamente, você vai estar pregando o evangelho. Sim ou não? Tá certo? Então, quando eu estou junto com a Mari, que é minha esposa, e eu trato ela da maneira que ela deve ser tratada. Quando eu estou com meu filho, Pedro, e eu mostro para as pessoas a maneira como um pai deve tratar um filho, eu estou comunicando às pessoas que estão me vendo como eu, como marido e pai, estou vivendo e como elas devem viver. E aí eu prego o evangelho para elas sem falar. Só que essa frase ela é até um certo ponto verdade, porque em algum momento você vai ter que falar sobre Jesus para a vida dessa pessoa. Porque essa pessoa vai chegar até você e vai falar: nossa, eu vejo como você vive. E é legal. Por que você vive assim? E aí você vai ter que falar, olha, eu vivo assim, porque um dia alguém me alcançou e transformou minha vida. E essa pessoa que transformou minha vida me comunica como eu tenho que viver. E eu tenho vivido assim e não tem sido tão fácil, não tem sido tão glamouroso, mas eu tenho sido cheio de vida, cheio de alegria. E você precisa conhecer essa pessoa também. Então, uma hora ou outra, nós vamos ter que falar sobre Jesus. Nós vamos ter que abrir a nossa boca e declarar. A questão é que muitas vezes nós utilizamos essa expressão, por exemplo, né, viva a sua vida, né, pregue o evangelho se necessário, use palavras, como uma desculpa para camuflar a nossa vergonha e uma desculpa para que a gente não tenha que falar sobre Jesus. A gente usa essa expressão como uma desculpa para
a gente ficar mais tranquilo e ter uma paz interior de estar tudo bem se eu não falar sobre Jesus. E eu queria que você abrisse lá em 2 Timóteo 4, a gente vai ficar só no versículo de 1 ao 5, porque cada texto aqui, cada capítulo que Paulo escreve a Timóteo é de uma profundidade assim incrível, não daria para a gente tratar tudo aqui, a gente vai ficar só do versículo 1 ao versículo 5. E lá em 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5, Paulo, ele escreve o seguinte, ele fala assim, ó, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o ministério. Pai, eu quero orar ao Senhor nesse momento, pedir que o Senhor venha sobre a nossa vida, Pai, me enche de unção, me enche de sabedoria para eu declarar a sua palavra nessa noite, Pai. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que aquilo que vai ser falado hoje, Pai, penetre, Deus, na nossa alma, trazendo fruto, Pai, para a nossa vida, para a vida das outras pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós cremos a partir do ponto de vista bíblico que tempo é a salvação. Então a pessoa, quanto menos tempo ela tem de vida, menos oportunidade ela tem de ouvir sobre o evangelho. E que nós, uma hora ou outra, nós vamos ter que declarar sobre aquele que é dono da nossa vida. Se nós não falarmos, as pessoas não vão ouvir sobre isso. E nós nos esquecemos, e por mais duro e difícil que seja isso, e talvez você concorde ou não, mas a Bíblia nos fala que aquelas pessoas que não entregarem a sua vida para Jesus vão para o inferno. Isso é duro, é difícil, não é tão simples a gente falar sobre isso, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso, e a Bíblia nos fala, olha, aquelas pessoas que não converterem o seu coração, que não transformarem o seu coração, infelizmente elas terão um caminho de perdição. Então quando eu deixo de falar sobre Jesus, quando eu deixo de declarar sobre quem Ele é, e assim, quando a gente fala sobre pregar, é falar sobre Jesus, e quando a gente diz sobre falar de Jesus, é dizer o que Ele fez na sua vida, ou o que Ele está fazendo na sua vida. Então é você chegar e falar assim, olha, Jesus me alcançou, eu sabia onde eu estava, ou eu sei onde eu estaria sem Ele. E por causa dele, a minha vida é dessa forma. E por causa disso, eu colho na minha vida a abundância de paz e de alegria que nenhum preço nesse mundo pode pagar. E tem um salmo, esses dias eu estava compartilhando com o pessoal do PGM, eu não vou lembrar onde está o salmo, mas o salmo fala o seguinte, né? Davi provavelmente escreveu falando assim, olha, a minha vida, por eu ter Deus sobre mim, é mais rica do que o homem mais rico do mundo. Você tem noção que por Deus ser o Senhor da sua vida, você tem mais riqueza do que o homem mais rico do mundo? Elon Musk deve ser o homem mais rico do mundo. Você é mais rico do que o homem mais rico do mundo. Eu lembro do Ângelo Basso, ele comentando que quando nós oramos, nós estamos diante do poder mais profundo e poderoso que existe de todo o universo. Aí ele falou assim, ele usou uma expressão, ele disse que uma senhorinha, se ajoelhando no seu quarto e orando a Deus, tem mais poder do que o presidente dos Estados Unidos. Porque ela está orando diretamente àquele que domina sobre tudo e sobre todos. Quando nós falamos sobre Jesus, nós estamos falando disso. Então, quando falamos sobre pregar, é dizer sobre o que Jesus fez e faz na nossa vida. Mas o que significa dizer sobre isso? Existe uma expressão que diz que falar sobre Jesus nada mais é do que você comunicar uma verdade bíblica, ou para aquele que não é salvo ser salvo, ou para aquele que já é salvo ser encorajado. Então, quando nós falamos de Jesus, nosso objetivo ele tem que ser trazer aquela pessoa que não está salva para ser salvo. E se você é alguém que se considera salvo e é salvo, quando nós falamos sobre Jesus é para que você sinta mais encorajamento, que você sinta mais motivação, que você se fortaleça. Então quando nós falamos sobre pregar, são essas duas coisas que nós estamos falando. E quando nós falamos sobre pregar,
não é uma missão que é dada só para aqueles que pregam aqui em cima, que estão com o microfone. Quando nós falamos de pregar, nós estamos falando de uma missão que é dada a todo cristão. Quantos cristãos nós temos aqui? Levanta a mão. Então, essa missão é uma obrigação sua. Quando nós dizemos sobre falar de Jesus, ela não é destinado aos missionários ou àqueles que falam no seu PGM. Ela é destinada a você, que vai para a sua faculdade, que vai para a sua escola, que vai para o seu trabalho, que vai para a sua família, que vai para onde você for. Isso é uma obrigação que pertence a você. Então, o primeiro ponto aqui é você entender que se você se diz cristão e seguidor de Cristo, a pregação ela tem que estar no seu dia a dia. Falar sobre Jesus tem que estar no seu dia a dia. Ah, mas isso é muito clichê, mas é. É porque é assim. Nós temos que falar sobre Jesus. Nós temos que falar daquilo que nos transformou. Então todos temos que falar. Só que, como eu disse, não é tão simples, né? Como assim eu vou chegar, abrir a Bíblia, sei lá, em Apocalipse, e o mundo vai acabar e começar a falar sobre isso? Paulo, quando ele escreve a Timóteo, aqui no capítulo 4, ele começa a dar 3 pontos de como nós devemos falar sobre Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele fala o que vai acontecer quando você começar a falar sobre Jesus. E o terceiro ponto é o que vai acontecer com você quando você começar a falar sobre Jesus. Paulo, ele entende que não é tão simples pregar o evangelho. Ele entende que é para todos. Ele entende que nós devemos fazer. Mas não é tão simples. Aí ele vai começar a falar, como que você vai fazer? Vou te falar, isso. Aí o que vai acontecer depois que você começar a pregar? Vai acontecer isso. E o que vai acontecer com você depois que você pregar? Vai acontecer isso. E aí você está se perguntando se você já entendeu que você deve falar sobre Jesus para as pessoas à sua volta, seja para fortalecer aqueles que são salvos ou para alcançar aqueles que não são salvos. A primeira pergunta é, como que eu faço isso? Como que eu faço isso da maneira correta? Como que eu faço isso sem ser aquela pessoa que aponta o dedo na cara e diz que a pessoa está errada, que tem que parar e mudar de vida? No versículo 1 ao versículo 2, Paulo ele começa falando assim, olha, 2 Timóteo 4, versículo 1 e versículo 2. Eu quero que vocês leiam comigo, porque é didático, não tem mistério aqui. Ele fala o seguinte, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Aí ele fala a primeira coisa, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Como que eu prego sobre Jesus? O primeiro ponto que Paulo começa falando é assim, olha, é uma ordem, não é opcional. Você não pode escolher entre falar de Jesus ou não falar de Jesus. Não é uma opção. Não é uma roupa que você escolhe no dia que você veste vermelho ou verde, não. Se você se diz cristão, você precisa pregar. E ele fala o seguinte, pregue o quê? Pregue a palavra. Então Paulo ele já está dizendo, olha, não dê uma palestra. Não pregue aquilo que você acha que é interessante ou importante para a pessoa. Não pregue aquilo que você acredita. Não pregue aquilo que você acha que é certo ou correto. Ah, mas a minha criação diz assim, mas eu tenho estudado sobre determinadas coisas e eu penso dessa maneira que não é tão correto igualmente como a igreja pensa ou como a Bíblia pensa. Paulo está falando, olha, eu não me importo com isso. Eu me importo só que você pregue o que a Bíblia diz. Pregue a palavra. Pregue a palavra, fale sobre a palavra, abra a palavra e declare a palavra. Leia a palavra e fale sobre o que ela diz da vida, das coisas, das consequências, do pecado, do que precisa ser feito, do que precisa ser mudado. Então não é o que eu imagino, não é eu acrescentando ou excluindo algo, é eu simplesmente olhar o que a palavra diz e eu falar sobre o que ela diz para as pessoas, para a minha vida, para a vida das pessoas no geral. E ele continua falando assim, olha, tempo e fora de tempo. Ele fala assim, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer para você abraçar qualquer oportunidade que você tiver. Não é para ficar pregando o tempo todo, aí também é chato, né? Aquela pessoa que fica o tempo todo falando, tu está errado, você tem que mudar. Não, ele está falando assim, olha, escolha os momentos certos e aproveite as oportunidades que aparecerem. Toda oportunidade que surgir, esse é o momento. Sabe qual é um dos melhores momentos para você falar sobre Jesus? É justamente aquele momento onde o mundo da pessoa está quebrado.
E a gente encontra muita gente por aí, assim. Muita gente na nossa escola, na nossa faculdade. A pessoa ela sabe que tem algo errado, mas ela não consegue explicar o que está errado. Tipo assim, a minha família não está bem, a minha vida não está bem, eu não estou bem com meu marido, eu não estou bem com a minha esposa, eu não estou bem com meus filhos. Ela sabe que tem alguma coisa que é errado, ela está quebrada, ela está destruída. Esse é um momento onde você precisa agarrar essa oportunidade de falar, olha, a vida é assim mesmo, a vida é difícil, mas existe algo que está acima sobre todas as coisas e isso pode nos preencher apesar dos sofrimentos que a gente tem vivido. Paulo está falando, ó, pregue aquilo que a Bíblia diz e a toda oportunidade. E aí vem um outro ponto que ele fala o seguinte, ó, repreenda, corrija e exorte com toda a paciência. E aí, se você tem alguma dúvida de como você fala sobre Jesus, ele está te dando 3 pontos que um linka com o outro. Existe uma lógica quando eu falo sobre Jesus. A primeira coisa que ele fala é sobre o quê? Repreenda. O que quer dizer repreender? Eu chegar para a pessoa e falar, olha, sabe isso que você está fazendo, ou isso que você pensa, ou isso que você fala, isso está errado. É trazer à luz aquilo que a pessoa tem feito de errado e mostrar a ela que ela está errada naquilo que ela tem feito. E aí ele fala o segundo ponto, corrija. Como que eu corrijo? Eu mostro para ela como que se faz. E aí vem um ponto importante. Porque se sua vida não está congruente com aquilo que você diz para a pessoa que ela deve fazer, já era. Você perdeu a oportunidade ali. Então, quando eu, primeiro, mostro a ela o que está errado, repreendendo, depois eu trago a ela para mostrar como deve ser feito, a minha vida tem que ser um espelho daquilo que eu estou falando. E aí vem o último ponto, que é exorte. Só que a palavra exorte, ela tem tido assim, um significado diferente do que realmente ela significa. Exortar significa consolar, amar, encorajar, estar junto com a pessoa, caminhar junto com ela. Então Paulo está falando, olha, você precisa pregar a palavra, a toda oportunidade que você tiver. Mostre às pessoas o que elas estão fazendo de errado. Mostre como deve ser feito. E apesar do que foi que ela fez, esteja junto com ela, consolando, amando, caminhando junto com ela. Esteja caminhando junto e amando essa pessoa. Talvez o nosso grande desafio hoje é partir para essa outra parte, que é muito comum, e a gente tem muita paciência com nós mesmos, né? Mas você já viu alguém cometer um erro que você cometeria, você julgar a pessoa por isso, mas com você é tranquilo? A pessoa ela está errando e a gente traz ali, mostrando para ela, repreendendo algo que ela está errado, traz ela para o certo, mas não declara sobre ela esse amor, não consola, não encoraja, não diz para ela e fala, olha, eu já fiz isso. Eu já fiz isso e é possível ter uma vida diferente disso. Olha, eu já vi outras pessoas passando por isso e é possível nós vivermos diferente. Eu vou caminhar com você. Eu vou estar junto com você. A gente vai alcançar junto isso. Então Paulo está falando, olha, repreenda, corrija, exorte. E aí ele fala, com toda o quê? Paciência. Sabe aquela pessoa que todo dia você tem que falar a mesma coisa? A Mari fala isso comigo, né? Todo dia eu falo a mesma coisa, você faz uma coisa errada. Paciência. É entendendo que aquela pessoa teve uma prática naquilo que a gente pode dizer que é pecado durante a vida toda dela. Não é um dia eu dizendo para ela que aquilo está errado e mostrando para ela como se faz e dizendo que vai caminhar com ela junto, que ela vai transformar a vida dela e mudar aquele hábito, aquela prática que ela tem. É eu caminhar junto com ela, encorajando ela com paciência e doutrina e fala da palavra, mas principalmente com longanimidade. Palavra difícil, né? Longanimidade é quando eu sou paciente até um ponto e eu consigo me esticar um pouquinho mais. E tem relação direta com pessoas. Então eu só consigo ser paciente com outras pessoas. Certo? Então quando Paulo fala, olha, caminhe com essa pessoa, encoraje ela. E seja paciente nesse encorajamento. Continue caminhando, continue com ela, continue sem cansar junto com ela. Tem uma expressão que a gente utiliza, né? Eu não, porque eu não sou tão jovem assim, mas que o pessoal utiliza, que é se emocionou, né? A pessoa exagerou, tipo, ela passou do ponto, né? Ela tipo, nossa, se emocionou lá, né? Queimou a linha de chegada, alguma coisa assim. É não se emocionar.
é caminhar com a pessoa sem se emocionar, sabe? Sem exagerar no processo dela, é caminhar entendendo que Deus está fazendo um trabalho na vida dela. Se ela entendeu que ela precisa corrigir aquele ponto, você vai continuar caminhando com ela e você não vai desistir. Você vai. E aí, esse é o primeiro ponto, tá? Que Paulo falou. Ele fala o seguinte, olha, como que nós devemos falar? Está aqui, ok? Pregue a palavra, esteja preparado, repreenda, corrige e exorte com toda a paciência. E aí quando nós vamos para o versículo 3, Paulo vai falar aquele ponto que eu falei. O que vai acontecer quando você começar a pregar a palavra? Desse jeito, tá? Que eu falei aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer com as pessoas que vão começar a te ouvir quando você falar sobre Jesus? Quando você aproveitar qualquer oportunidade de falar, Jesus me salvou e Ele quer te salvar também. Jesus me ama e Ele te ama também. Esse talvez seja um motivo porque nós não falamos sobre Jesus, esse ponto 2 aqui. Por que nós não falamos sobre Jesus como deveríamos? Por que nós não pregamos sobre Jesus como deveríamos? Versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Quando nós começarmos a falar sobre Jesus, e talvez isso aconteça aqui, inclusive hoje, com algumas pessoas, as pessoas vão começar a reagir a isso. Imagina eu chegar para você e falar todo o podre que você faz e você é na sua cara. Quem já teve essa experiência aqui de alguém fazer isso com você? Ninguém? Algumas pessoas. É legal? É terrível. Mais uma vez, não tem como. A melhor pessoa para fazer isso é a esposa e o marido. O marido, a mulher. Ela vê você como é, o seu podre. E, assim, eu sou casado com uma baiana, que é a Mari. E é terrível porque ela não tem papas, assim, entendeu? E ela é direta. Só que ela é muito amorosa, graças a Deus por isso. Só que ela vai, assim, numa agressividade bem no centro do meu coração e fala, olha o que você fez, ainda joga na cara, né, o que eu fiz. É muito ruim quando alguém chega pra gente e faz isso. Eu tive uma experiência assim, quando eu estava fazendo missões, um dia que eu sentei, cara, esse dia foi muito maluco, porque eu sentei assim, aí sentou toda a equipe, eu liderava essa equipe, onde a gente fazia missões lá no Nepal, e eu estava tendo uma liderança assim, muito focada no que a gente ia fazer, vamos salvar o Nepal, vamos lá e tal. E eu estava esquecendo de abraçar e caminhar com aquelas pessoas que eram mais preciosas para mim, que era a minha própria equipe. E esse dia eu sentei, e eles sentaram, era um fim de tarde, a gente estava comendo alguma coisa, e eu perguntei assim, despretensiosamente, ô fulana, o que você pensa de mim? Ela, o que eu penso de você? Sabe aquela palavra que você deu na célula ontem, lá na casa do fulano? É tudo mentira, porque você não vive isso aqui com a gente. Sabe o que eu penso de você? Eu penso que toda vez que você está pregando, cara, foi assim, foi um desastre. Foi terrível, talvez um dos piores dias, assim, onde as pessoas me confrontaram, pessoas que viviam o dia a dia comigo, me viam como eu era, me confrontaram na cara, falando tudo aquilo que eu tinha feito de errado, ou fazer de errado, ou quem eu era. Então isso não é legal. Então Paulo ele começa a falar, olha, quando você começar a falar sobre Jesus, e não só falar sobre Jesus, mas falar sobre aquilo que é pecado, e que as pessoas precisam mudar na vida delas, as pessoas não suportarão. As pessoas não vão suportar, elas não vão conseguir. Você vai estar falando, elas falam, não, para. Quem é você para dizer quem eu sou, o que eu faço, o que eu posso fazer? Quem é você para dizer o que eu faço com a minha vida, ou as minhas escolhas? Eu lembro de uma vez, eu estava numa reunião, aí eu trabalhava no local, aí um rapaz, ele falou uma coisa muito estranha, aí eu achei aquilo estranho, e eu meio que fui confrontar ele. Eu falei, olha, aquilo que você falou foi meio estranho. Tinha relação com a questão financeira de um cliente, eu falei assim, olha, muito estranho isso aqui, porque soou aos meus ouvidos algo que ele estivesse fazendo de forma ilegal. E eu fui falar para ele, falei, olha, isso é muito estranho. Aí ele virou para mim e falou assim, quem é você com a sua ética cristã para vir falar comigo? Eu não quero mais nada com você, não. E aí a gente bloqueou, não fechou o negócio ali. Então as pessoas não suportarão. Não suportarão. Pensa num assunto que é difícil a gente falar nas redes sociais. Imaginou? Agora, se a gente traz a luz da Bíblia e comunica isso
como deve ser comunicado, a verdade que tem que ser falada, como que você acha que as pessoas vão reagir? Elas não suportarão. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer quando elas não vão suportar? Olha o que fala o texto. Sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Então Paulo está falando, olha, quando você começar a falar sobre Jesus, o que é pecado, o que não é, as pessoas não vão suportar, e sabe o que elas vão fazer? Elas vão coçar os ouvidos, vão para longe e vão para encontro de pessoas que vão falar aquilo que elas querem ouvir. Vão falar aquilo que elas desejam ouvir, porque aquilo que as pessoas falam, que nós gostamos de ouvir, dá um quentinho, né? Acrescenta o ego, a gente gosta, aquilo abraça a gente. Existe uma expressão, inclusive na escola do discípulo estavam comentando sobre isso, falando sobre a exposição de 1 Coríntios, onde existe uma falácia, né? Dizendo que a igreja deve abraçar a todos. Isso é verdade? É. A igreja recebe a todos. Qualquer pessoa que quiser pode assistir culto, pode estar com a gente, independente do que ela faz, independente do que ela fez, independente do que ela pensa sobre a igreja ou não, ou independente do que nós pensamos sobre ela. Só que existe uma diferença entre eu participar do corpo e eu pertencer ao corpo. Paulo vai falar em 1 Coríntios sobre um homem que pertencia ao corpo da igreja de Coríntios, e ele vira para a igreja e fala, está vendo esse cara? Esquece ele, lança ele fora da igreja, ele não pertence à igreja, porque ele está com uma prática que nós cremos que é uma prática errada, baseada no que a Bíblia nos fala, e ele não quer mudar. Se ele não quer mudar, vamos afastar ele da igreja, vamos jogar ele para longe. Então a igreja ela é inclusiva, ela recebe a todos, mas se você é alguém que se diz servo de Cristo, discípulo de Cristo, existem coisas que você vai ter que parar de fazer. Existem coisas que você vai ter que evitar, que você vai ter que mudar. E quem fala isso é a própria palavra. Só que falar isso para uma pessoa, e aí existem alguns assuntos, né, que as pessoas não gostam de comentar, que tem a ver com sexualidade, tem a ver com sexo antes do casamento, tem a ver com orientação sexual. Essas coisas precisam ser faladas, e está tudo bem se você não quiser mudar o seu pensamento. Mas você vai estar optando por não pertencer ao corpo de Cristo e não ser discípulo de Jesus. Só que falar sobre isso é muito difícil, porque a gente não quer ouvir sobre isso. A gente quer permanecer nos nossos próprios desejos. A gente quer permanecer naquilo que nós cremos, que realmente nós achamos que é verdade. E aí, se a gente começa a falar sobre isso, qual que é a primeira coisa que acusam a você? Que você não ama. A igreja tem que amar a todos. Isso é verdade. Só que o amor ele é muito diferente de indiferença. Quando eu vejo você caminhando para uma vida de destruição e eu não falo nada, eu não estou amando a sua vida. Eu estou sendo indiferente com você. Eu estou deixando que você vá para a destruição. Se eu creio que esse caminho que você está fazendo, que seus próprios desejos estão levando você para uma vida de destruição, e eu não falo nada, eu não estou amando você. Eu estou deixando que você se destrua. E eu imagino, e volto para o Pedrinho, para o meu filho. Hoje à tarde a gente passou por algo que nunca tinha acontecido. Ele dormiu, engatou no sono e ficou dormindo, não acordava de jeito nenhum. E a gente falou, poxa, podia ser assim à noite, né? Podia dormir e tal. Mas ele dormiu à tarde e aí deu a hora de mamar. A gente teve que acordar ele para ele poder mamar. Porque se a gente não acorda ele e ele quer ali o seu próprio desejo de continuar dormindo, ele morre. Se nós não cuidarmos do Pedrinho como ele deve ser cuidado, com disciplina, na hora dos mamás, na hora do sono, na hora dos remédios que ele tem que tomar, ele morre. Quando nós falamos sobre amar, nós estamos falando sobre corrigir, disciplinar. E se nós estamos fazendo isso é para que a pessoa tenha vida e continue vivendo, porque se eu não faço isso, a pessoa caminha em direção à morte. Quando eu não falo sobre Jesus, da maneira como tem que ser falado, eu estou deixando de trazer as pessoas para a vida, e elas continuam caminhando para a destruição. E Paulo começa a falar, olha, é isso que vai acontecer. As pessoas vão procurar aquilo que elas mais querem ouvir. E ele finaliza falando assim, voltando-se para mitos. Tem uma outra versão que fala voltando-se para fábulas. O que lembra você quando fala de fábulas? História para criança, né? Aquelas fábulas infantis. Então, quando a gente lembra de histórias para criança, a gente lembra daquelas histórias da Disney e tal. E essas histórias são histórias fantásticas. Não existe aquilo, não existe dragão. Não existe, sinto muito, gente, príncipe encantado. Não existe essas coisas.
Mas quando nós começamos a falar sobre Jesus, isso é tão insuportável que eu prefiro ir para alguém que está falando uma mentira, uma fábula, uma história para boi dormir, uma história para criança, do que ouvir a verdade e mudar a minha prática. Eu prefiro ouvir mitos, como Paulo fala, mesmo que eu sei que aquilo não é verdade, porque aquilo é mais legal do que ouvir a verdade da palavra. Então, quando você começar a falar sobre Jesus e começar a corrigir, repreender e exortar as pessoas, não ache que vai ser algo maravilhoso, as pessoas vão te ouvir, vão abrir o coração. Não, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Quando você começar a se posicionar com o que nós cremos sobre orientação sexual, as pessoas não vão querer ouvir. E não é novidade, não tem que ser novidade para a gente, porque o próprio Paulo está falando que é isso que vai acontecer. E aí, a gente vai para a prosperidade emocional, prosperidade material. Uma das coisas que as pessoas gostam muito de falar é o que a gente chama de inimigo comum. É tipo assim, você tem essa prática, mas não é culpa sua. A vida te fez assim, ou a sociedade transformou. Gente, a culpa é sua sim, o pecado é seu, isso está dentro de você, e Deus precisa trabalhar. E Ele tem poder para transformar a sua vida. E aí, finalizando o ponto 3... Paulo fala, olha, prega dessa forma. Quando você começar a pregar, vai acontecer isso, que a gente viu ali. E as pessoas vão deixar de seguir, vão ir para outros mestres. E o que vai acontecer com você que fala sobre Jesus? A partir do versículo 5, só o versículo 5 na verdade, ele fala assim, você, porém, sejam sóbrios em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo está falando, olha só, quando você começar a falar o que as pessoas não querem ouvir, o que vai acontecer? As pessoas vão deixar de te ouvir, as pessoas vão deixar de seguir, você vai perder amizade, você vai perder família, você vai perder seguidor, você vai ser cancelado. As pessoas vão comentar sobre você coisas que você nunca imaginaria com outras pessoas e nos próprios comentários, é isso que vai acontecer. Aí ele fala, olha, seja sóbrio. Ele está dizendo o seguinte, não se embriague só porque tem gente falando que as pessoas querem ouvir e ganhando seguidor e você está perdendo. Não se perca nesse desejo de também ter seguidor, porque aqueles lá estão falando só o que as pessoas querem ouvir. Continue sendo fiel, ou seja, seja sóbrio, se mantenha fiel, se mantenha entendendo que você está fazendo algo que precisa ser feito, mesmo que isso te prejudique, trazendo até a sua morte. E é muito interessante porque hoje a gente pode morrer de várias formas, né? Não é só uma morte física. Hoje você pode ser cancelado na internet e ficar morto para as pessoas. Hoje você pode morrer pela sua família cortar relações com você, você pode deixar de ter amigos. Quando Paulo está falando, olha, seja sóbrio, e aí ele fala, suporte os sofrimentos, ele está falando, olha, isso sobre falar quem Jesus é, o que ele fez na sua vida, e sobre os pecados dos outros, e a mudança que eles precisam ter, e você dizendo que vai caminhar, e eles vão deixar de te ouvir, eles vão literalmente matar você da vida deles. Suporte isso. Se mantenha firme. Não se embriague com os outros que estão ganhando milhares de seguidores, ou igrejas cheias, ou tendo amizades super legais. Não faça isso. E aí, para finalizar, ele fala, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ele está dizendo, olha só, um evangelista, ele fala sobre o que a Escritura diz, ele é fiel, e permaneça até o fim cumprindo o seu ministério. Não desista, seja sóbrio e suporte o sofrimento. É muito dura essa palavra. É muito duro porque ninguém quer ser chato com alguém. Eu não quero ficar dizendo o que as pessoas estão erradas e ouvir o que eu estou errado. Eu não quero fazer isso. É muito ruim isso. É muito ruim eu me colocar numa posição de julgador e deixar com que as pessoas me julguem por aquilo que eu faço. Só que existe uma pessoa, e você conhece ela, que passou exatamente por isso que a gente está passando. Jesus, quando ele veio, lá em Marcos 1,35, ele fala o seguinte, ó, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e com ele estavam. E achando-lhe, disseram, todos te buscam, e ele lhes disse, vamos a aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim.
Jesus está falando assim, se tem algo que eu vim é sobre pregar o evangelho. Exatamente como Paulo fala para Timóteo, prega o evangelho. Jesus está falando assim, olha, eu vim para falar aquilo que as pessoas precisam ser transformadas. Eu vim para dizer aquilo que está errado e dizer como se viver. Eu vim para falar que existe um reino que vai ser estabelecido sobre essa terra e somente aqueles santos podem estar comigo nesse reino. É para isso o que eu vim. Então Jesus ele pregou o evangelho e lá em João 6,66 fala o seguinte, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então quando Jesus pregava o evangelho, sabe o que acontecia? As pessoas deixavam de seguir ele, porque não era fácil, era duro as palavras de Jesus, eram duras, e as pessoas não queriam ouvir, elas não suportavam, e elas se dirigiam aos outros mestres, que eram os mestres fariseus, que falavam coisas que elas queriam ouvir, para que elas estivessem no templo e dessem dinheiro para eles. O próprio Jesus passou exatamente o que Timóteo estava passando, e o que eu e você vamos passar, caso a gente comece a falar de Jesus. Só que, algo aconteceu. E talvez esse seja um momento de consolo no nosso coração, porque a gente entende que é difícil, que vai ser sofrido. E qual foi o fim de Jesus? Qual foi o fim de Jesus? Jesus foi crucificado. Sabe por que Jesus foi crucificado? Porque a presença dele, a presença da vida de Jesus, era tão desesperadamente forte para expor os pecados do povo, que eles não suportavam a ideia de ter alguém assim na vida deles, então vamos matar essa pessoa. A presença de Jesus era tão forte, tão poderosa, ela denunciava tão fortemente o pecado que existia naquelas pessoas, que as pessoas não suportaram e falaram, vamos matar, porque a gente não aguenta ouvir o que ele fala, a gente não aguenta olhar para a vida dele e ver como ele vive, porque ele, caminhando nessa terra, denuncia os nossos próprios pecados. Então vamos matar. E a partir da vida de Jesus, a gente vê o nosso final. O que vai acontecer com você se você começar a falar sobre Jesus e sobre o Evangelho? Provavelmente, você talvez não tenha uma morte física, mas você vai ter todas as outras mortes possíveis. Então isso não é novidade. Só que em Filipenses 2:5, Paulo fala o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus se dobre, todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O fim da história não é a morte. O fim da história é Jesus reinando sobre nós, com os seus pés acima de todas as coisas, com o seu nome acima de todo nome. Então, quando nós falamos sobre pregar o Evangelho, existe uma maneira correta de falar isso. Quando você fizer isso, você vai ser crucificado da mesma forma como Jesus foi. Então, isso não tem que ser novidade para a gente. Mas da mesma forma que Jesus foi exaltado, você será exaltado ao lado de Jesus e teremos vida eterna com Ele. O que Jesus busca em nós não é uma reputação ou seguidores. O que Jesus busca em nós é a fidelidade de pregar aquilo que é o reino dos céus. E o nosso prêmio não tem nada a ver com essa vida. Nosso prêmio não tem nada a ver com o que nós vemos agora. Nosso prêmio está relacionado com aquilo que Deus quer derramar sobre você, ao lado dele, na vida eterna, para o resto do universo, do tempo que não tem nem como descrever. Esqueça a sua reputação, esqueça os seus seguidores, esqueça os seus amigos, esqueça suas famílias. Você está entendendo o que eu estou dizendo sobre esquecer? E pense sobre proclamar aquilo que Jesus fez. Fale sobre Jesus. O maior amor que nós podemos ter com as pessoas não é dizer o que elas querem ouvir, mas dizer aquilo que pode salvar a vida delas. Mesmo que custe a minha amizade com essa pessoa, mesmo que custe o meu cancelamento nas redes sociais. Amar alguém é dizer aquilo que pode trazer vida eterna sobre a vida dela, mesmo que isso custe tudo, mesmo que isso custe a minha vida.